Olivia acordou cedo naquela manhã, mas não por escolha. Era como se o próprio corpo estivesse em estado de alerta, recusando-se a deixá-la descansar. Os olhos ardiam e a mente não desligava. Cada palavra dita por Luca na noite anterior ecoava como uma trilha sonora fantasma. Caminhou pela cozinha em passos lentos, fez o café no piloto automático e se encostou na pia, encarando a cidade lá fora. Tudo seguia seu curso. Carros, buzinas, gente atrasada. Mas dentro dela, o tempo parecia enguiçado. Pegou o celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Era patético desejar uma notificação dele depois de tudo, mas ainda assim, desejava. Decidiu se afogar no trabalho. A rotina era sua melhor anestesia. E foi no meio da tarde, com papéis espalhados sobre a mesa, que recebeu uma ligação inesperada. Olivia Mendes, disse uma voz feminina, fria como metal polido. Sim, sou eu. Quem fala? Sou Helena Vasquez. Sou advogada da família de Luca Romano. Precisamos conversar. O coração de Olivia parou por meio segundo. Advogada? Que tipo de conversa? Algo delicado. Mas não pelo telefone. Pode me encontrar hoje às 18 horas. Vou te enviar o endereço. Antes que pudesse perguntar mais, a ligação caiu. O endereço era um escritório de advocacia boutique no centro, com vidro espelhado e recepcionistas que falavam baixo demais. Helena era exatamente como sua voz, impecável, precisa e completamente opaca. Vou ser direta, começou, cruzando as pernas e inclinando o corpo com formalidade. Você sabe que Luca é herdeiro direto dos Romano, e que há uma disputa judicial rolando há meses. Mas o que talvez você não saiba, é que ele nomeou você como parte interessada no testamento do pai. Olivia piscou, confusa. Desculpa. O quê? Ele fez isso há 3 anos. Quando vocês ainda estavam juntos. Ela sentiu a pressão baixar, como se o chão estivesse se dissolvendo sob seus pés. Isso não faz sentido. Eu não tenho nada a ver com a família dele. E o pai dele me odiava. Exato. Por isso a cláusula foi considerada explosiva. E está sendo contestada. Estão tentando provar que você foi uma má influência. Um risco. Uma ambição. Olivia riu, mas foi um riso amargo. Claro. A garota pobre que se apaixonou pelo príncipe maldito. Isso não é uma novela, doutora. Helena. Mas está virando uma, disse Helena, seca. E agora você está no meio. Saiu do prédio sentindo o mundo girar. O céu estava claro, mas dentro dela havia uma tempestade. Luca a colocará naquele jogo sem pedir. De novo. Como sempre. Mais tarde, quando ele apareceu na porta do seu prédio, não foi uma surpresa. Só mais uma ferida se abrindo. Você não tinha o direito, foi a primeira coisa que ela disse. Eu fiz isso quando ainda acreditava que ter você na minha vida seria eterno. E agora? Acredita em quê? Em você. Mesmo que você duvide de mim. Ela balançou a cabeça, um misto de dor e cansaço. Você me colocou no meio de uma guerra que não é minha, Luca. Me usou como escudo. Como isca. E depois quer que eu acredite que foi por amor? Não foi por amor, ele disse. Foi por covardia. Mas eu estou tentando consertar. Nem que seja a última coisa que eu faça. O silêncio entre eles era espesso. E no meio dele, algo ainda queimava. Ela deu um passo à frente. Ele não recuou. Se você quiser que eu fique, Luca, vai ter que me dar uma razão nova. Porque as antigas já me destruíram. Ele a olhou, como se fosse a primeira vez. E sussurrou. Então fica. E a gente começa do zero. Ela quis dizer sim. Quis dizer não. Mas tudo o que conseguiu foi. Me dá um tempo. Só isso. E virou as costas, sem saber se estava fugindo ou voltando. Os dias seguintes passaram como uma sequência de cenas borradas. Olivia evitava abrir os portais da memória, mas tudo ao redor insistia em lembrá-la. O cheiro do café que ele sempre preparava, o vinil antigo que agora parecia zombar da ausência, até o elevador parando no 8º andar sem motivo, como se o prédio soubesse mais do que ela. Luca, por outro lado, tinha sumido. Nenhuma ligação.
Nenhum bilhete dramático. O silêncio dele era quase mais perturbador do que suas palavras. Mas naquela quinta-feira chuvosa, o destino resolveu ser irônico. Ela estava atravessando a rua com uma sacola de mercado nas mãos, quando viu um homem parado, encostado no carro preto estacionado. Umbrella azul. Terno amassado. Olhar cansado. Era ele. Claro que era. Achei que você estivesse ocupado demais tentando salvar o império da sua família, disse ela, sem nem diminuir o passo. E você ocupada demais tentando esquecer que ainda sente alguma coisa por mim. Ela parou. Porque ele sabia onde acertar. Sempre soube. Eu não tenho tempo para mais jogos, Luca. Então me dá só 3 minutos. Se depois disso quiser ir embora, eu não te procuro mais. Prometo. Ela hesitou. 3 minutos. Que diferença isso faria? Entraram no carro. A chuva batia no vidro como se quisesse ouvir a conversa. Meu pai deixou uma cláusula para me punir, começou ele. Se eu me recusasse a cumprir, perdia tudo. Mas se aceitasse, envolvia você no meio da podridão que é essa família. Eu congelei. Não consegui te proteger. Nem a mim mesmo. E ainda assim me jogou lá, disse ela, encarando a janela, sem encará-lo. Eu te coloquei lá porque você era a única parte da minha vida que era real. Não era uma jogada. Não era um contrato. Era você. O silêncio entre eles agora era outro. Quente. Elétrico. Você acha que com frases bonitas vai limpar todo o estrago? Ela perguntou, virando o rosto devagar. Não. Mas talvez elas sirvam para te lembrar que, mesmo quebrado, eu ainda sou o cara que se apaixonou por você naquele café de esquina, com seu coque torto e livro na mão. E que, desde então, nunca parou de te amar. Mesmo quando tentou. Ela mordeu o lábio. Detestava o fato de que lembrava exatamente daquele dia. Do livro, do café, do jeito que ele a olhou como se ela fosse um segredo desvendado. Eu tô cansada, Luca. Então encosta em mim. Só hoje. Depois você decide. Ele estendeu a mão. Ela olhou. A chuva engrossava lá fora, mas dentro do carro havia um universo suspenso. Um momento preso no tempo. Devagar, Olivia pousou a mão sobre a dele. Isso não significa que eu te perdoei. Eu sei. Mas significa que você ainda sente. Ela não respondeu. Não precisava. Estavam ali, 2 sobreviventes de uma guerra emocional, tentando reaprender a respirar juntos. E às vezes, isso é tudo que se precisa para começar de novo. 2 dias depois daquele encontro no carro, Olivia ainda não tinha ligado. Não porque não queria, mas porque tinha medo do que viria depois do sim. Ela passou o dia em silêncio. Sem música. Sem mensagens. Só ela e o mundo tentando se entender. Até que à noite, olhando pro céu sem estrelas da sacada do apartamento, ela entendeu. Não era sobre perdão. Era sobre presença. E ele estava ali, no peito dela, mesmo quando estava longe. Pegou o casaco. E desceu. O apartamento dele ainda cheirava café e desordem emocional. Ele abriu a porta com o cabelo bagunçado, a barba por fazer, e um olhar que dizia tudo. Eu não dormi desde aquele dia. Oi, ela disse, como se a palavra fosse um mergulho. Achei que você não vinha, ele murmurou. Eu também achei. Ela entrou. O silêncio era denso, mas não desconfortável. Os olhos dele se encararam como se estivessem se reconhecendo de novo. Eu ainda tenho medo, ela confessou, sem rodeios. Eu também. Mas prefiro ter medo com você do que fingir coragem sozinho. Ela deu um passo. E então outro. Até estar perto bastante para sentir o perfume da camiseta dele. Se isso der errado de novo, eu não sei se aguento. Então a gente faz dar certo. Nem que seja um dia de cada vez. Ele segurou o rosto dela com cuidado, como se segurasse o próprio destino. E quando a beijou, não foi um beijo de reconciliação. Foi um beijo de reencontro. De quem se perdeu e, contra todas as probabilidades, achou o caminho de volta. As luzes da cidade piscavam lá fora. Mas ali, entre 4 paredes e um coração aberto, o mundo finalmente fazia sentido de novo. E assim começou a nova versão deles.
Sem promessas impossíveis. Só duas almas quebradas tentando ser inteiras juntas. O sol invadia o quarto pelas frestas da persiana, mas a luz não alcançava o peito de Olivia. Ela estava deitada, de lado, observando Luca dormir ao seu lado. Parecia em paz. Como se o caos do mundo lá fora não tivesse força para atravessar aquele colchão de lençóis amassados e promessas sussurradas na madrugada. Mas ela sabia. A paz era um luxo com prazo de validade. No celular, as notificações explodiam. Garota do subúrbio invade testamento de bilionário. Interesse ou romance? Quem é Olivia Mendes? Veja o passado sombrio da nova noiva de Luca Romano. Fontes próximas revelam que pai de Luca detestava a relação. E com razão. Ela desligou a tela e fechou os olhos por um segundo. Um só. O suficiente para sentir a raiva subir. Levanta, toma um banho frio, veste um casaco cinza, quase como armadura, e vai para a cozinha. Café preto. Amargo. Combina com o dia. Luca aparece logo depois, ainda sonolento, cabelo bagunçado, sorriso de quem ama sem medo. Bom dia, diz ele, indo até ela e a beijando no ombro. Ela não responde. Só entrega o celular com uma das manchetes abertas. Luca lê. Trava. O olhar muda. Eu prometi que te protegeria. E vou cumprir, ele diz. Eles vão destruir você por minha causa. Ela sussurra. Eu prefiro ser destruído com você do que aplaudido sem. Ela fecha os olhos. O amor dele era real. Mas a guerra também. No mesmo instante, em uma sala escura no alto do edifício Romano Corp, Helena Vasquez, agora advogada oficial da mãe de Luca, terminava uma ligação. Ela não vai aguentar muito tempo sob pressão, disse, fria, e quando quebrar, vai levar o nome da família com ela. Do outro lado da linha, a mãe de Luca falou calmamente. Então quebre ela. Mas faça parecer que ela caiu sozinha. Naquela noite, Olivia foi chamada para um evento beneficente em nome da família Romano. Um golpe clássico de relações públicas. A imprensa estaria lá. Os sócios. A alta sociedade. Uma vitrine. Ou uma armadilha. Luca quis ir junto. Ela disse não. Que precisava encarar isso sozinha. E ali, no salão espelhado, cercada de vestidos de grife e olhares venenosos, ela ouviu pela primeira vez a sentença velada. Você pode até ter o amor dele. Mas o lugar dele nunca será seu. Ela sorriu, ergueu o queixo. Eu não quero o lugar dele. Eu quero que ele tenha o direito de escolher. E ele me escolheu. Mas mal sabia ela que um dossiê inteiro sobre seu passado estava prestes a ser vazado. E que nos bastidores, alguém oferecia milhões para ela sumir. Desaparecer. Largar tudo. Luca incluso. O jogo tinha começado. E dessa vez, o inimigo jogava sujo. Os dias depois do evento beneficente foram longos e silenciosos. Olivia não sabia se o silêncio de Luca era uma forma de evitar a explosão ou um reflexo do peso das mentiras que começavam a sair à tona. Ele a amava. Ela sabia disso. Mas o amor parecia estar se diluindo no oceano de segredos, de pressões externas e de um mundo que os tratava como peças num tabuleiro de xadrez. Uma tarde, quando Olivia estava no apartamento, organizando algumas coisas enquanto o som suave de uma música preenche o espaço, ela ouviu a chave girando na fechadura. Ela sabia que era ele antes mesmo de olhar. O cheiro familiar, a presença, tudo nela reconhecia Luca como uma âncora no caos. Ele entrou, tirando a jaqueta, os olhos baixos, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Ele a observou por um momento, com aquela dor não dita que sempre parecia consumir o ar entre eles. Olivia, disse ele, a voz rouca. Ela não o olhou imediatamente. Estava tentando manter a distância, mas não conseguia esconder o desejo de sentir seus braços ao redor dela. Ela sentiu o coração disparar. Era sempre assim. As palavras não ditas eram mais pesadas do que qualquer argumento. Ela levantou os olhos e o encontrou ali, parado, como se estivesse esperando permissão para se aproximar. O que você quer, Luca? Perguntou ela, a voz firme, mas com a vulnerabilidade transparecendo nas entrelinhas. Não tem mais como voltar atrás. Você já me envolveu em um jogo que eu não pedi. Ele deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Eu sei.
E me arrependo. Ele tomou um fôlego, o olhar sincero. Eu te coloquei nesse inferno sem perguntar. Não fiz isso por você, mas por mim. Porque eu não posso viver sem você. As palavras foram como uma lâmina afiada. Olivia sentiu uma dor crescer em seu peito. Não era mais o orgulho que dominava. Era o amor. Era sempre o amor. Mesmo que ela quisesse negar, ela sabia que seu coração ainda batia por ele. Mas o medo ainda estava ali, entre eles. O medo de que, mais uma vez, ele não fosse capaz de ficar quando as coisas ficassem difíceis. Você diz isso agora, mas como eu posso acreditar em você, Luca? Ela sussurrou, o tom mais suave, mas com a dor estampada no rosto. Como posso confiar em alguém que me usou como peça de um jogo? Luca se aproximou ainda mais, a respiração quente no pescoço dela. Ele colocou uma mão suave em seu rosto, levantando seu queixo para encontrá-la nos olhos. Eu errei. Eu sei disso. Mas eu não vou te perder. Não vou deixar você partir. Eu amo você, Olivia. Não há mais nada que eu queira além de você. O silêncio pesou entre eles. Foi um silêncio que não necessitava de palavras. Olivia fechou os olhos, respirando fundo, sentindo as batidas do coração de Luca cada vez mais perto do seu. Era como se o mundo ao redor deles desaparecesse por um momento. Como se, por um segundo, o tempo parasse. Ela se aproximou, tocando o rosto dele com as mãos trêmulas. O toque era suave, mas cheio de intensidade. Era uma tentativa de reconectar, de encontrar algo sólido entre o caos. Ela o beijou, lentamente, como se aquele fosse o último beijo. Como se, depois disso, nada mais fosse importar. O beijo foi profundo, mas não apressado. Era uma entrega mútua, a busca por algo que ambos sentiam, mas que ainda não podiam definir. E no momento em que os lábios se separaram, um suspiro escapou deles, como se uma parte de cada um tivesse sido deixada para trás. Eu não posso prometer que tudo vai ser fácil, Olivia. Mas posso te prometer que vou lutar por nós, até o fim. Luca murmurou, a testa encostada na dela. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela o beijou de novo, dessa vez com mais urgência, mais necessidade. O desejo estava ali, latente, mais forte do que nunca. Eles estavam se entregando um ao outro, não apenas pelo que eram, mas pelo que ainda poderiam ser. Ela se afastou um pouco, olhando nos olhos dele com uma mistura de amor e desafio. Então prove. Ela disse, a voz rouca. Prove que você pode ser o homem que eu preciso. Porque, no final, só isso importa. Luca olhou para ela, seu olhar determinado, e com um leve sorriso, disse: Vou fazer isso. E você vai ver, Olivia, que vale a pena esperar. O resto do mundo parecia não existir quando eles estavam assim, juntos. A luta ainda estava longe de terminar, mas naquele momento, tudo o que importava era que eles se encontravam, se redescobriam, se amavam. E no calor daquele abraço, com o som do relógio distante marcando o tempo, eles souberam que talvez, só talvez, tudo fosse possível. O relógio parecia ter parado. Cada minuto que passava, uma eternidade dentro do coração de Olivia. Depois daquele beijo, ela sabia que não havia mais volta. A relação entre ela e Luca estava em um ponto sem retorno, um ponto em que as palavras já não eram suficientes, em que o amor e o ódio se entrelaçavam como fios de uma teia de aranha, e o único caminho era seguir em frente, independentemente do que isso custasse. Olivia não sabia o que mais a assustava, o fato de que ela ainda o amava com a intensidade de uma chama ou o peso de tudo o que ele havia feito. Ele ainda ferira, a enganava. Ele a colocará no centro de um jogo de poder, onde ela nunca pedirá para estar. Mas ao olhar para ele, a raiva se dissipava, dando lugar ao desejo, à necessidade urgente de acreditar que havia algo mais entre eles. Algo que merecesse ser salvo. Foi quando ele apareceu novamente na porta de seu apartamento, com o olhar um pouco mais pesado, mais determinado. A luz suave da tarde tingia seu rosto, fazendo-o parecer ainda mais inatingível. Mas era naquele olhar, quase desesperado, que ela sentia que ele estava disposto a tudo. Não apenas para conquistá-la, mas para encontrar a redenção. Olivia, disse ele, com uma voz grave, carregada de emoção, não sei o que mais fazer para te provar que o que eu sinto por você é real. Não quero mais ser o homem que te magoa, o homem que você tem medo de confiar. Eu só queria que você soubesse que,
Apesar de tudo, te amo mais do que qualquer coisa. Ela o observou, a tensão no ar tão densa que quase dava para cortá-la com uma faca. As palavras dele eram como flechas lançadas diretamente ao centro de seu coração. Ela queria gritar, queria correr dali, mas algo a segurava. Algo que ela mesma não compreendia. Luca, você não pode simplesmente... Ela começou, mas foi interrompida por ele, que deu um passo à frente. Eu sei que não posso mais pedir desculpas, não posso mais prometer que tudo vai ser perfeito. Mas o que posso prometer é que vou lutar por você, contra tudo e contra todos. Eu sei que errei, mas se você me der mais uma chance, eu vou te mostrar que posso ser o homem que você precisa. Olivia sentiu uma dor profunda, como se estivesse sendo puxada em duas direções opostas. O amor que ela ainda sentia por ele a enfraquecia, a fazia questionar sua própria força. Mas a dor da traição, a sensação de ter sido usada, pesava em cada célula de seu corpo. A confiança havia se quebrado, e reconstruí-la parecia impossível. Mas, ainda assim, ele estava ali, diante dela, com aquele olhar sincero. Algo dentro dela, algo que ela não queria admitir, ainda acreditava que talvez, apenas talvez, pudesse haver um futuro para os dois. Por quanto tempo, Luca? Perguntou ela, quase num sussurro. Por quanto tempo você vai me fazer acreditar que as coisas podem mudar, se sempre acaba sendo a mesma mentira? Ele hesitou, como se as palavras estivessem lhe faltando. Era difícil admitir, mas ele sabia que aquilo não era sobre promessas vazias. Era sobre construir algo real, algo que pudesse resistir ao peso de todas as suas falhas passadas. Por quanto tempo você quiser, ele disse, com a voz mais firme, mas carregada de uma sinceridade que cortava o ar, porque eu vou lutar pelo resto da minha vida, se for necessário. E naquele momento, algo nela se quebrou. Não era mais sobre as mentiras, não era mais sobre o passado. Era sobre o agora. Era sobre a verdade crua, a vulnerabilidade que se permitiam um ao outro. O orgulho, a dor, as cicatrizes, tudo estava ali, na mesa, e ainda assim eles estavam dispostos a tentar. Ela deu um passo em direção a ele, o medo e o desejo misturados em seu olhar. Se você quer realmente fazer isso, começou ela, a voz falhando, mas o coração disparado. Então vamos começar do zero. Não vou mais ser a mulher que vive no medo. Eu preciso de algo mais, Luca. Algo que prove que você não é o homem que me machucou. Eu preciso de você agora, mais do que nunca. E se você estiver disposto a me mostrar, eu vou te dar a chance. Ele a olhou com os olhos marejados, os lábios se curvando num sorriso que misturava dor e esperança. Eu nunca te abandonei, Olivia. E nunca vou te abandonar. Não importa o quanto a vida tente nos separar. E assim, sem mais palavras, ele a puxou para si. O beijo que seguiria não era mais aquele beijo de despedida, não era um simples gesto de desejo. Era um beijo de reconstrução, de entrega, de renovação. O contato entre eles era agora mais do que físico. Era uma promessa silenciosa de que, apesar dos erros e dos pesadelos que haviam vivido, ainda havia algo puro ali. Algo que os unia. Algo que eles estavam dispostos a lutar. O mundo ao redor deles desapareceu enquanto eles se entregavam àquele momento. Nada mais importava, nada mais fazia sentido. Apenas a verdade de que ainda havia amor, ainda havia chance, ainda havia tempo para se reconstruírem. E ali, naqueles braços, Olivia sentiu algo que há muito não sentia. Esperança. O relógio parecia desacelerar a cada segundo que passava. O sol já estava se pondo quando Olivia entrou no hospital, acompanhada por Luca, mas o peso do mundo parecia estar em seus ombros. Ela havia se convencido de que algo estava errado com seu corpo, que as dores e o cansaço constantes eram sintomas de uma doença séria. Uma doença que ela não queria nem pensar. Seu peito apertava a cada respiração, o coração disparava sempre que se dava conta do que poderia estar acontecendo. A visita ao hospital, que parecia ser apenas uma consulta rápida, agora se transformava em algo muito maior. Ela estava aflita, sentindo que não havia controle sobre o que estava acontecendo com ela. Luca, preocupado, tentou confortá-la o tempo inteiro, mas sua presença parecia apenas amplificar o medo que crescia em seu peito. Ele sabia que ela estava passando por algo muito difícil, mas nem ele podia prever o que a vida reservava para ambos. Olivia não queria enfrentar aquilo sozinha. Ela não queria que ele visse sua fragilidade, mas ele estava ali,
e a ansiedade em seus olhos a fazia perceber que, por mais que ela tentasse esconder, ele sabia o que ela estava sentindo. Ela só desejava que aquela agonia terminasse, que as respostas chegassem logo, e que, finalmente, ela pudesse entender o que estava acontecendo dentro de si. E, naquele momento, ao ver os exames sendo analisados pela médica, Olivia não imaginava que sua vida mudaria para sempre. Mas, naquele instante, um erro inesperado levaria a uma revelação que, em sua simplicidade, mudaria o rumo de tudo. A sala de espera do hospital estava silenciosa demais. A luz suave das lâmpadas fluorescentes piscava de forma inquietante, como se o próprio ambiente quisesse quebrar a tensão que pairava no ar. Olivia estava nervosa, mas não podia negar que a presença de Luca a acalmava, ao menos um pouco. Ele a olhava com aquele cuidado silencioso que só ele sabia oferecer, e a maneira como seus olhos a envolviam fazia com que ela se sentisse segura, mesmo em meio ao caos interno que estava vivendo. Quando a enfermeira finalmente chamou seu nome, ela sentiu o corpo congelar. De maneira automática, seguiu até a sala onde os exames seriam realizados, Luca ao seu lado, sempre a acompanhando com os olhos, sem deixar que ela se perdesse. Ela odiava sentir-se vulnerável, odiava sentir que sua vida estava fora de controle. Mas ali, naquele hospital frio e impessoal, tudo parecia desmoronar. A médica que a recebeu era calma, mas Olivia sentiu um leve desconforto na expressão dela ao ver os resultados. Os olhos da profissional se estreitaram por um momento, o que fez o coração de Olivia acelerar. Estes resultados não estão batendo, disse a médica, enquanto ajustava os papéis na mesa. Aparentemente, houve algum tipo de erro, mas vamos refazer os exames imediatamente. Olivia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava errado. Ela olhou para Luca, mas ele não disse nada. Ficou ao lado dela, tocando sua mão suavemente, como se tentasse transmitir força, mesmo quando não sabia o que estava acontecendo. Ela foi levada de volta para a sala de exames e se deitou novamente. O som das máquinas de monitoramento se misturava com a batida apressada de seu coração, que parecia querer saltar pela boca. Quando finalmente a médica voltou, sua expressão era mais suave, mas havia um brilho estranho em seus olhos. Olivia, tenho algo a te contar, ela começou, hesitante. Os resultados estavam errados. Não há nenhuma doença grave. Na verdade, você está grávida. As palavras caíram como uma bomba. Olivia piscou várias vezes, tentando compreender o que acabará de ouvir. Grávida. Ela não conseguia processar. Sua mente girava em uma espiral de emoções que se chocavam contra a realidade. Grávida. Ela repetiu, sem acreditar. A médica sorriu gentilmente. Sim, parece que é isso. Parabéns. Luca, que estava a par de tudo, não sabia se deveria sorrir ou chorar. Ele olhou para Olivia, seus olhos imersos em um turbilhão de emoções. A visão dela, com os olhos arregalados de surpresa, o fez querer tomar a dor dela e transformá-la em algo bom. Algo que não fosse uma sombra, mas uma promessa de algo novo. Mas Olivia não sabia como reagir. Ela sentiu uma onda de náusea e medo se apossar de si. Não era apenas o fato de estar grávida, mas o peso da responsabilidade que essa notícia trazia. Ela sentiu o corpo tremer e, de repente, teve uma sensação de fraqueza. Eu não posso estar grávida. Não agora, ela murmurou, seu corpo ainda paralisado pela confusão. A sala começou a girar. Eu não posso, Luca. Eu não sei o que fazer. Luca se aproximou, segurando seus ombros com força, mas com a suavidade que ela sempre soubera que ele tinha. Ele a olhou com uma sinceridade que cortava o coração. Olivia, nós vamos passar por isso juntos. Eu vou estar aqui com você, cada passo, cada segundo. Não importa o que aconteça. Mas ela não podia ver isso. Ela se sentia perdida, como se o futuro fosse algo impossível de entender, algo fora de seu controle. A vida dela havia mudado em um piscar de olhos. No entanto, algo no fundo de sua alma fez olhar para Luca com outros olhos, uma centelha de esperança se acendendo, mesmo que ela não soubesse o que o futuro reservava. Ela ainda estava com medo, mas o medo agora parecia mais uma oportunidade. Talvez, no fundo, ela já soubesse que a história deles ainda não havia terminado. Talvez fosse o começo de algo novo. Algo que ela jamais imaginara ser possível. Eu preciso de tempo,
Ela disse finalmente, sua voz quebrando. Luca apertou sua mão com carinho. Você tem todo o tempo do mundo, Olivia. E eu estarei aqui, esperando por você, sempre. Os dois se abraçaram, não como o casal que havia sido antes, mas como dois corações que estavam finalmente começando a entender que o amor, muitas vezes, era mais sobre aprender a enfrentar os desafios juntos do que sobre as promessas perfeitas que haviam feito no passado. O futuro ainda estava incerto, mas pela primeira vez, Olivia sentiu que talvez, só talvez, fosse possível imaginar um caminho em que ela e Luca estivessem juntos, não como personagens de uma história de dor, mas como protagonistas de uma nova jornada. Uma jornada que começava com o bebê e o peso de escolhas difíceis, mas também com a certeza de que, no final das contas, o amor poderia, sim, escrever um final feliz, ou, pelo menos, o começo dele.